Boa noite. Presidente da UVB Animal visita a Câmara e conversa com vereadores sobre a causa. Porque a gente entende que quando se fala em causa animal, quando se fala numa criação de estatuto, se está falando de saúde pública. É bom para quem gosta, é bom para quem não gosta, porque nós temos que ter a procriação controlada, nós temos que ter o controle de zoonoses, e isso só vai acontecer quando tiver tudo na lei. A OAB pede a reabertura dos fóruns e retomada dos prazos de processos físicos. E esperamos sim ter uma resposta positiva para que o mais breve possível o nosso foro estadual, foro trabalhista e foro federal possam abrir as suas portas para que a advocacia desenvolva o seu trabalho. Repasses para entidades do programa Nota Fiscal Gaúcha têm aumento de 50%. É importante reforçar o programa e também porque, com a aprovação da reforma, a gente teve também condição de ter mais recursos esse ano do que a gente teria caso o projeto não fosse aprovado. Você já se vacinou contra a gripe? Médico explica por que devemos nos imunizar. É um vírus agressivo e que no nosso meio aqui é de suma importância a imunização contra ele. A partir de agora, no canal da comunidade. A vereadora de Cruz Alta, que defende os animais, esteve em Passo Fundo na última semana. Luirce Paz conversou com o presidente Rafael Colucci sobre as ações realizadas em prol da causa. Quem também participou da atividade foi a colega de partido, Ada Cristina Munareto. Nós viemos aqui enquanto representação da UVERGS Animal, onde eu assumi a presidência, assim como assumi a presidência da UVB Animal, onde a gente representa todos os vereadores do Brasil que defendem a causa animal. E como o presidente da casa, o vereador Rafael Colucci, é um representante da causa animal, nós viemos conversar, debater, trazer ideias, porque o nosso objetivo é criar um estatuto estadual da proteção animal, onde a gente possa ali prever os direitos e os deveres para que nós tenhamos mais respeito aos animais. Só vai sair do papel com a união de todos os protetores da causa animal em todos os municípios e principalmente com a ratificação da comunidade. Porque a gente entende que quando se fala em causa animal, quando se fala numa criação de estatuto, se está falando de saúde pública. É bom para quem gosta, é bom para quem não gosta, porque nós temos que ter a procriação controlada, nós temos que ter o controle de zoonoses, e isso só vai acontecer quando tiver tudo na lei. Receber uma vereadora que milita em defesa dos animais e também do porte da presidência que ela representa, que é a União dos Vereadores em Defesa dos Animais do Brasil, é muito importante e nos coloca também no compromisso de trabalhar e conciliar pautas, né, a nível municipal. É muito importante a gente ter esse contato. Nós temos alguns amigos aqui na região, Carazinho, Erechim, no caso lá também do vereador Romildo, outros vereadores aqui em Soledade, o Gustavo. A gente tem um grupo aqui que está se articulando. Ontem, essa semana também, conheci a Prof. France, lá de Nometoque, que também defende a causa dos animais. É muito importante para a gente ouvir, ver o que está sendo feito lá, ver que aqui as pessoas reconhecem muito Passo Fundo por ter avançado muito nesse aspecto. A gente sabe que é uma causa dura, que precisa de resultados imediatos, mas que, infelizmente, os resultados não dependem somente de uma ação individual, não depende somente do prefeito, não depende somente do vereador, não depende somente das protetoras. É um conjunto de fatores que fazem o resultado aparecer. Claro que todos gostariam que fosse rápido, mas tem os seus trâmites. O importante disso tudo é continuar trabalhando sério, dando ouvidos para aqueles que querem somar, que querem construir, que querem a médio, longo prazo algumas ações, a curto prazo outras. Nós vamos pegar um exemplo do programa de castração, a lei da castração. Se nós tivéssemos essa lei há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje a realidade seria diferente. Mas, infelizmente, o passado a gente não consegue mudar. O que a gente pode mudar e transformar com as ações do nosso trabalho aqui é o futuro.
E o futuro ele pode ser amanhã, pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 4 anos, pode ser daqui 10 anos. Mas as ações elas têm que começar e têm que acontecer, e é isso que a gente tem feito. É uma luta de formiguinha, porque os animais não votam. E quando não votam, o político não dá bola. Mas nós, protetores, que entramos na política para fazer a diferença, a gente dá voz, a gente dá vez e cobra os executivos para que as coisas aconteçam. E outra coisa que eu sempre digo, protetor não é político de profissão. Então, a gente sempre é ácido com as pessoas que querem fazer politicagem e querem se aproveitar da causa. Porque hoje em dia, quanto mais se cresce uma bandeira, mais aproveitadores aparecem. Mas nós estamos ligados, né? E vamos seguir lutando. A Luírcia é uma vereadora muito forte na causa animal, uma causa pela qual nós também batalhamos. Então, várias sugestões, podemos trocar projetos, vamos estar conversando para que, de uma forma unida, possamos fazer algumas ações aí em prol dos animais. A Luírcia é presidente de algumas associações e ela tem todo o nosso apoio também do nosso presidente Rafael Colucci, que é um ativista aí nesta causa há muitos anos, e como sendo mulher do mesmo partido e uma batalhadora como nós ficamos muito orgulhosos em poder recebê-la nesse dia aqui na Câmara em Passo Fundo. A OAB estadual encaminhou ao Conselho Nacional de Justiça um pedido para a reabertura dos fóruns e retomada dos prazos dos processos físicos na Justiça do Rio Grande do Sul. Veja o que disse a presidente local da entidade sobre este assunto. Na data do dia 26 de abril do corrente ano, a Ordem Gaúcha realizou um evento extraordinário contando com a presença da comunidade em geral, da Advocacia Gaúcha, de todos os 106 presidentes, dos nossos conselheiros estaduais e federais, uma infindável lista de entidades da comunidade civil, além de políticos e senadores, a fim de nos apoiar numa moção pública que a Ordem Gaúcha faz junto ao CNJ para pleitear a abertura dos foros, porque nós precisamos dar uma resposta jurisdicional a todo cidadão e cidadã que promove o seu processo. Assim, nessa mesma data, com o apoio da comunidade, com o apoio da advocacia e com o apoio desse número de infindáveis pessoas que nos apoiaram nesse evento, já protocolou junto ao CNJ um pedido com tutela de urgência, para fins que o CNJ observe esse pedido e autorize, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, a reabertura dos foros, com todos os cuidados necessários para a saúde, com a questão de agendamento para o advogado ou a advogada entrar no foro, para que a advocacia possa fazer carga, ou seja, retirar os processos do foro para dar andamento aos processos físicos. Creio que devo lembrar que processos eletrônicos não há necessidade do advogado estar até o fórum para dar andamento, mas como temos mais de 2 milhões de processos físicos no Rio Grande do Sul, ou seja, é a maioria dos processos que tramitam, a advocacia precisa adentrar aos foros para retirar os processos e dar andamento. Assim, esse é um pedido da Advocacia Gaúcha junto ao CNJ e esperamos sim ter uma resposta positiva para que o mais breve possível o nosso foro estadual, foro trabalhista e foro federal possam abrir as suas portas para que a advocacia desenvolva o seu trabalho. E a seguir a gente fala sobre a importância de nos vacinarmos contra a influenza. Esperança e fé que tudo vai dar certo. Distante, longe, afastados, mas com o coração bem perto. Medos e incertezas temos sim. Profissionais nos amparam até o fim. Estão nos hospitais e não em casa por você e por mim. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é
A Câmara de Vereadores adere à campanha de conscientização de racionamento da água no município. Os baixos níveis de água nas reservas e barragens da região têm causado preocupação às autoridades públicas e aos defensores do meio ambiente. Segundo informações divulgadas pela Superintendência Regional da Corsã, a barragem da Brigada Militar está quase 4 metros abaixo do seu nível máximo. O desperdício de água, especialmente no excesso de atividades de limpeza, tem motivado inúmeras denúncias ao Ministério Público. A Corsã afirma que se não chover nos próximos 30 dias e a temperatura aumentar, Passo Fundo poderá enfrentar um racionamento de água num prazo de 30 dias. É preciso que a população faça um uso adequado e consciente da água, até que essa realidade seja alterada. A campanha é necessária para que o poder público possa provocar um engajamento de toda a sociedade, com o objetivo de afastar ou ao menos adiar o racionamento. Prestes a bater a marca de 2 milhões de cadastros, o programa Nota Fiscal Gaúcha ampliou os repasses às entidades nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal, como escolas, hospitais, APAES, unidades de saúde e ONGs. São quase 50% a mais em recursos, passando de 14 para 21 milhões. O governo do estado está aumentando em 50% o valor que é destinado para as entidades que são beneficiadas pelo programa Nota Fiscal Gaúcha, de 14 para 21 milhões de reais. Entidades na área da saúde, da educação, da assistência social, proteção aos animais, que os cidadãos cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha elencam quando se cadastram. Aliás, é importante chamar a atenção das pessoas para se cadastrarem. É fundamental que elas se cadastrem lá no site do nfg.cefaz.rs.gov.br e façam a sua inscrição no programa. Já são mais de 2 milhões de gaúchos inscritos e toda vez que eles pedem a nota fiscal com o CPF, estão pontuando em favor dessas entidades. E agora o valor que vai ser destinado para essas entidades vai aumentar em 50%. Isso integra a nossa reforma tributária dentro dos nossos programas de cidadania fiscal. Quando todos pagam o certo, todos pagam menos. A gente consegue reduzir impostos, como a gente está começando a fazer no Rio Grande do Sul, beneficia entidades que fazem um serviço bonito, importante para a sociedade. A gente também distribui prêmios, né, porque as pessoas que estão cadastradas podem concorrer a prêmios em dinheiro. Vamos, no segundo semestre, lançar ainda um programa do Receita Certa para devolução de parte do aumento da arrecadação do Estado na conta dos gaúchos que estão cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha e que pedem o CPF na nota. E, além disso, podem ter desconto no IPVA, entre outros benefícios. Então, é muito importante que a gente tenha o engajamento de todos para garantir um Estado sustentável e, ao mesmo tempo, benefícios às entidades e para o próprio cidadão que é contribuinte. Foi possível realmente a gente fazer esse aumento diante dessa noção de que é importante reforçar o programa e também porque, com a aprovação da reforma, a gente teve também condição de ter mais recursos esse ano do que a gente teria caso o projeto não fosse aprovado. Ele funciona de uma maneira interativa com o cidadão, então a pessoa, ao se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha, que está facilmente encontrável, né, por meio das pesquisas da internet, a pessoa faz o seu cadastro e ela elenca 5 entidades de sua escolha, entre aquelas que são parceiras do programa. Então, uma de educação, uma de saúde, uma de assistência social, uma de defesa dos animais e uma 5ª de livre escolha. São quase 3 mil entidades que estão lá disponíveis e a partir do momento que a pessoa escolhe as suas entidades parceiras, toda compra que ela fizer com o seu CPF indicado conta pontos para aquela entidade. Então, eu estou cadastrado no programa e eu escolhi uma determinada entidade de educação. Se eu fizer uma compra, né, esses reais que eu gastei nessa compra com o CPF identificado, contam pontos para essa entidade. A gente junta todos esses pontos das entidades trimestralmente e aí divide a verba entre elas. Então, quando a gente passa de 14 milhões para 21 milhões durante todo o ano, a gente está aumentando as verbas que vão para elas e também, claro, esperando atrair mais cidadãos para a nota.
Temos quase 2 milhões de CPFs cadastrados na Nota Gaúcha. Como nós temos uma população muito maior, claro, temos muito espaço para aumentar o conhecimento desse programa por toda a população. E nós encerramos o Jornal da Câmara desta segunda-feira respondendo uma pergunta frequente nesta época do ano. Por que é tão importante se vacinar contra a gripe? O médico imunologista Arnaldo Porto explica o que é a influenza e quais complicações ela pode ter. A gripe é um vírus, é o vírus do influenza. Existe basicamente 3 tipos de vírus de influenza. Ele se subdivide em grupos: o influenza A, o influenza B e o influenza C. O influenza A normalmente é transmitido, é um vírus dos animais, principalmente de aves e de porcos. Então é uma mutação do vírus do influenza dos animais, aves ou porcos, que passam para humanos. O vírus do influenza B é um vírus exclusivamente humano. Então passa somente de humano para outros humanos. E o C também é um vírus humano, só que em termos de gravidade bem mais fraco os sintomas do que os do B e os do A. Normalmente a preocupação médica é com os vírus do influenza A, já que eles são uma mutação dos vírus, principalmente das aves e dos porcos, e que costumam provocar quadros em pessoas de risco, quadros de gravidade, tais como pneumonias ou pneumonia pelo próprio vírus do influenza no pulmão, que dá um quadro que a gente chama de síndrome de angústia respiratória aguda, muito parecida com essa que dá o coronavírus, e habitualmente ele provoca complicações, principalmente em crianças e idosos, né? Nas crianças, as complicações mais frequentes são crises de bronquite aguda, e que levam uma tosse aproximadamente 15, 20 dias, muitas vezes complicam com otite e sinusites e algumas vezes com pneumonias. E em idosos, a mesma coisa. Ele pode descompensar a doença de base do idoso, exemplo, se ele tem uma insuficiência cardíaca, pode descompensar a insuficiência cardíaca, ou descompensar um diabetes que estava compensado. Também pode provocar quadros de bronquite, que costumam uma tosse persistente de 2 a 3 semanas, e muitas vezes complicadas com pneumonias bacterianas, que habitualmente ocorrem depois do 5º dia. Portanto, é um vírus agressivo e que no nosso meio aqui é de suma importância a imunização contra ele. Existem basicamente 2 tipos de vacinas. Existe uma vacina que é aplicada na rede pública, que ela atinge 2 influenza A e 1 influenza B. E existe uma vacina também de influenza na rede privada, que além dos 2 influenzas A, eles atingem também 2 influenza B. A influenza B é a gripe sazonal, é a gripe comum, que passa de humanos, né? E a gripe A, normalmente a preocupação é a gripe do HN1 e o do H3N2, que ambos são mutações de vírus dos porcos para o homem. E hoje nós ficamos por aqui. Uma boa noite e um ótimo início de semana.